Mas agora a gente começa nosso programa de hoje com uma ideia muito legal. Adorei essa pauta. Quando eu fiquei sabendo que a gente faria dessa maneira, eu achei interessantíssima. Você já parou para pensar qual é a base da sua alimentação? Dependendo da faixa etária que você está, do momento da sua vida, do momento que você está vivendo, o que você deve priorizar? Você deve comer mais carboidrato, mais proteína? Que gordura você deve colocar na sua alimentação? É isso que a gente vai falar agora. Quem vem pela primeira vez no Você Bonita é a nutricionista Beatriz Botecchio. Seja bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde. Joia, boa tarde. Prazer em recebê-la. Que ideia bacana. Eu acho que ninguém para pensar nisso, né? Não, a alimentação, de uma forma geral, ela tem que ser equilibrada para toda a faixa etária. Mas é importante a gente pensar que cada momento da vida a gente tem uma situação especial. Entendi. Né? Isso é para homens e mulheres. As duas, Tá. dois gêneros. Não só mulheres, porque aí a gente acaba entrando no assunto hormônios. Eles podem alterar um pouco esse tipo de coisa que a gente precisa ingerir? Ou não? Sim, a mulher ela tem muitas variações, né? Ela tem a fase inicial do seu crescimento, depois ela tem a fase especial da gestação, depois vem a fase da menopausa, em que os hormônios alteram e a alimentação pode sempre beneficiar esses estados e trazer mais bem-estar para elas. Muito legal. Então a gente pode citar um pouco a diferença do homem e da mulher em cada faixa? Pode, a gente pode trabalhar. Vamos começar então? A gente vai iniciar, claro, entre 20 e 30 anos. Que lado está? Tá aqui. Está aqui. Eu já estava procurando que como os alimentos aqui todos me parecem ótimos. Então eu nunca parei para pensar nisso, na faixa etária e o que a gente deve priorizar. Pode começar por onde você quiser. Dos 20 aos 30 é a fase da vida de agitação, né? O momento que eu estou terminando meus estudos, quando eu estou entrando no mercado de trabalho de uma forma mais intensa. Então, a gente tem que pensar em sempre priorizar alimentos que vão trazer essa energia, essa disposição para dar esse pique todo que essa faixa etária necessita. Entendi. Então, a gente pode começar falando de uma grande fonte de carboidrato da dieta, que são as massas, os macarrões. Né? Então, o macarrão, ele exerce a função de dar energia para o corpo funcionar. O carboidrato tem outras funções, como melhorar o bom humor também, porque ajuda na liberação de hormônios de prazer e bem-estar. Então, aí a importância da gente pensar no carboidrato pode ser na versão que está aqui comum ou na versão integral, que é a versão que tem fibras, que também é interessante para manter o intestino, a saúde intestinal de uma forma geral. Agora, para quem faz uma dieta já nessa fase, entre 20 e 30 anos, e precisa seguir uma orientação para não ganhar muito peso ou mesmo perder o peso, você recomendaria uma quantidade por dia desse carboidrato? Sim, o carboidrato, seja macarrão, arroz, batata, ele precisa estar presente uma porção certa no nosso prato, tá? No horário do almoço, no horário de jantar. Então, normalmente a gente brinca muito com a mão para falar da porção. Então, o macarrão a gente fala da mão fechada no prato, né? Cada um tem a sua mão, tem a sua aquela mão fechada mesmo, muquirana mesmo, né? Assim, ó. É uma porção individual, é claro que as pessoas que querem ganhar peso, a gente aumenta um pouquinho a porção do carboidrato, mas em geral, para manter e ter o controle do peso, a mão fechada a gente trabalha direitinho. Então não é uma quantidade grande, excessiva, mesmo nessa faixa etária. Mesmo nessa faixa etária. Perfeito. Inclusive, o macarrão, ele pode complementar um prato e não ser o prato principal. Né? Ele junto com a carne, com a proteína, com os vegetais, isso que vai dar o equilíbrio. Perfeito. Nessa fase da vida também que é importante. Ótimo. Bananinha, ai que delícia, banana é muito bom. Banana é muito bom. Banana é fonte de vitamina do complexo B, ela é fonte de triptofano, que são substâncias interessantes para ajudar no bom humor, interessante também para trazer um pouco, no período da noite, ajudar no sono. Então, o triptofano tem essa função. E nessa fase da vida mais inquieta, a gente precisa também descansar. Então, por isso a importância de a gente pensar na banana. Pode ser um lanche da tarde, um lanche da manhã. Lanche da tarde, complementar o café da manhã. Ela pode estar junto com cereal, com a bebida de soja que a gente vai falar no café da manhã. Ela pode estar até de sobremesa, aquecidinha no micro-ondas, com uma canela, também fica gostosa. Então, nessa fase, se a gente tivesse que escolher uma fruta,
a banana vem aí como primeiro lugar. E porque ela é prática. Pensa, eu tô É na verdade, pra correria levar, do dia a dia, vou pôr na minha bolsa, eu vou poder consumir em qualquer local, né? Não precisa de higiene, não precisa lavar, não precisa picar, então ela é super prática. A banana nesse ponto facilita bastante a nossa vida. Você recomendaria algum tipo de banana que seja mais saudável aí? Não, acho que vai muito de paladar, Tá. Todas elas têm o seu mesmo perfil, mas vai muito de paladar. Perfeito. Aqui a gente tem uma bebida de soja, que é o famoso leite de soja, que a gente brinca. Que de leite não tem nada, mas ele parece, né? Ele entra no lugar do leite para quem tem a intolerância à lactose. Então, ele também é legal? Sim, né? Na verdade ele é o extrato da soja, isso mantém as suas proteínas e essas proteínas ajudam na manutenção da massa muscular. Você falou no começo da importância do ganho de massa muscular. Nessa faixa etária os homens também têm muito essa gana, né? De ganhar massa muscular. É o período que eles querem malhar e crescer, né? Isso. E ela é interessante para ajudar nessa complementação da fonte de proteína e muitas bebidas sólidas também já tem a questão do cálcio adicionado, né? Que também está no leite, nos derivados. Então, o cálcio também é importante para manter a saúde óssea, para ajudar na contração muscular, para ajudar na energia. Então, ele tem esse papel interessante. É uma fase que a gente tem que se preocupar com isso. Então, a formação, deixar os ossos enrijecidos para o futuro. Para o futuro, né? Portanto, a gente vai falar dele de novo no futuro, mas a importância já desde a infância e manter nessa faixa etária também. Antes da gente falar da cenoura, eu queria te perguntar o seguinte. Para quem faz atividade física, como essa é uma fase dos entre 20 e 30 anos que as pessoas iniciam a atividade física, algumas começam e já param por aqui, outras levam para toda a vida, né? Que eu acho que é o que todo mundo deveria fazer. Mas que alimentos poderiam entrar aqui que vão favorecer as pessoas entre 20 e 30 anos que fazem atividade física? Atividade física, a gente tem duas situações. A importância do carboidrato para dar energia, combustível, né? E a importância das proteínas. Aqui aparece umas duas proteínas muito interessantes, que são os ovos e o atum. Ai, que delícia, né? Atum tá bonito, hein? E essas proteínas, elas ajudam nessa questão do ganho de massa muscular, sistema imunológico, manutenção da saúde. Então, ela é muito interessante, tá? Mantendo nessa faixa. E também verduras, legumes, para manter o equilíbrio. Mas a gente tem que pensar energia para carboidrato, energia de carboidrato e proteína no pós-treino, para ajudar no ganho de massa muscular, ajudar na manutenção. E proteínas magras. Isso desde essa fase. Sim, investir uma carne magra, um frango, um peixe, investir numa carne vermelha, numa versão magra, patinho, ou a própria que a gente fala do colchão mole, colchão duro, ou um filé mignon, que tem menos gordura. Agora uma pergunta, antes da gente entrar na próxima faixa etária e fechar com a cenourinha aqui, 20, 30 anos. A gente já falou de alimentação, estamos falando de uma fase importante, né? Como você citou, que as pessoas entram no mercado de trabalho, tem gente se formando, precisa estar com a memória legal e tudo mais. Metabolismo, é verdade que quando a gente muda essa faixa etária, que a gente pula desses 30 para esses 40, o metabolismo fica lento? Sim, a alteração do metabolismo, ela tem alguns fatores. Primeiro é a diminuição de massa muscular que ocorre ao longo do tempo, principalmente pessoas sedentárias que não praticam atividade física. A gente diminui músculo do corpo, diminui já o metabolismo e alteração hormonal. Tanto no homem quanto na mulher existe alteração hormonal ao longo dos anos que também prejudica no metabolismo. Entendi. Então, pensa assim, a gente falou aqui, a vida é ativa, eu estou no pico das minhas atividades, aqui eu vou já me tornando a minha vida um pouco mais sedentária. Isso prejudica o metabolismo também. Entendi. Não só o biológico do corpo, mas também o estilo de vida. Perfeito. Então vamos fechar com a cenourinha, porque é verdade. Então não é mito, né? E aí? Essa faixa etária é aquela preocupação de manter a pele bonita, bronzeada. E cenoura é fonte de beta-caroteno. Então ela tem um papel importante em manter o corpo bronzeado e bonito. Então nessa fase que a gente adora tomar um sol, manda bala no suquinho de cenoura, uma cenourinha cenoura ralada, ai, uma que delícia. boa opção. Ótimo. Vamos então para essa faixa etária aqui, 40, 50 anos. Tem que comer menos? Sim. É verdade. Talvez comer melhor.
né? A preocupação precisa aumentar. Né? Então, eu preciso pensar em ter um equilíbrio melhor da nossa alimentação. Então, a gente fala, por exemplo, de a farinha de aveia ou aveia em flocos. Já é um cereal interessante de colocar no prato para ajudar já a controlar a saúde cardiovascular, o intestino funcionar bem. O ovo tem um papel interessante também porque ele tem proteína, ele tem vitaminas interessantes que ajudam na memória, que já é importante para a transição da terceira idade. Que legal. Então, apesar da gente ter um mito do ovo que ele aumenta o colesterol, não é um ovo ao dia que vai aumentar o colesterol. Então são tem como outros consumir alimentos. Clara e gema. Tá? Para a gente pensar nesse papel. Então, a importância, por exemplo, da maçã, que ela também ajuda a gente na questão da saciedade, fibras que mantém a glicemia mais estável, prevenindo o aparecimento de um diabetes, né, o aparecimento de doenças do nosso coração. Que é nessa fase que aumenta o risco. Né? A partir dos 30 anos vai começando a aumentar o risco, aumenta a obesidade na população também. Então, a gente precisa pensar nesse controle de pôr alimentos que são comuns no nosso dia a dia, mas que tragam um pouco mais de prevenção, né? E qualidade de vida, que é o importante. E essa é água de coco? É água de coco. Não é fake? É de verdade? É de verdade. Posso beber? Pode. Não, vou ter que perguntar agora. Antes eu experimentava tudo, aí depois que eu engravidei tudo eu tenho que perguntar. Aí é muito bom. Água de coco? Todas as fases da vida? Todas as fases. A água de coco ela é interessante porque ela é um repositor de eletrólitos, né? Que a gente elimina através do suor, de outras eliminações do corpo. E ela é interessante para evitar a desidratação. E é interessante como substituto pode ser um substituto de um suco, né? Mas ela não substitui a água. A gente precisa manter a água ao longo do dia também. Mas colocar nessa fase para repor, então, esses minerais... É importante. É importante. Então, água de coco, vai fazer a caminhadinha no Ibirapuera ou em algum parque próximo de casa, lembre-se de tomar uma aguinha de coco. Ai, que delícia. E além de tudo, é muito gostoso, né? Sim. Agora, depois dos 50 anos, 60 anos, e aí, o que acontece? Aí é momento da gente se preocupar, sim, em prolongar a vida. Dizem que a gente vai chegar aos 90, né, a nossa população atual. Então, a gente precisa pensar em saúde cardiovascular. Então, o atum, fonte de ômega 3, que é uma gordura saudável para o nosso coração. Né, as gorduras monos e poliinsaturadas, que não está presente só no azeite, mas em outros óleos vegetais, em cremes vegetais também. Eles têm que fazer parte da alimentação nessa fase. Né? Deve estar desde o início, mas aqui principalmente. É claro que é gordura, tem um pouco mais de energia, de caloria, então é importante controlar uma colher de sobremesa no almoço, no jantar. Novamente a bebida de soja, porque ela vem aqui também a questão do cálcio, da osteoporose, que acaba aparecendo nas mulheres devido à questão da menopausa. Então, a soja na menopausa também é interessante. Não diminui os efeitos? Diminui, não só na forma da bebida de soja, mas o próprio grão, o consumo regular, né? Estudos mostram que a gente deve começar desde o início, mas tentar trabalhar. E o atumzinho, que vem aqui como uma proteína ótima. Super saudável. Tem que ter na alimentação nessa fase também. Isso. Não dá para esquecer proteína. Agora, vocês notaram uma coisa? O carboidrato mesmo apareceu nesta fase. Então, ao longo da vida, ele vai diminuindo um pouquinho. Vai diminuindo, então, mudando os seus perfis, na forma na aveia, na forma de um arroz integral. E até das frutas e legumes, das frutas e os vegetais também, tem o carboidrato natural. Muito bom. Agora deu para ter uma noção de como a gente vai cuidar da nossa vida, da qualidade de vida, da saúde, durante todo o momento, né? A base da nossa alimentação, que não pode faltar. Prestem atenção sempre nisso, que com certeza vai garantir aí dias muito melhores e a gente vai deixar de lado muitas doenças que às vezes se aproximam porque faltam alguns dos nutrientes que estão aqui. Quero agradecer a Beatriz Botecchio, que é nutricionista. O telefone para mais informações é o 0 operadora 11 3284 1003, 3284 1003, e agradecer o site da Unilever, www.unilever.com.br. Obrigada. Adorei. Volte sempre, viu? Obrigada, Adorei as explicações. Tchau, tchau.